Então vamos começar. Quem gostaria de dar o pontapé inicial? Eduarda, você começou a falar? Professor, quando eu comecei a ler o capítulo, eu pensei, meu Deus, o que que esse louquinho tá falando, sabe? Tipo, eu não tava entendendo nada, assim. E aí entrou as fórmulas, e aí o tempo de curso eu tinha que ficar trocando para circulação. Aí eu acho que no segundo exemplo que ele usou, na segunda repetição que ele usou, eu entendi. Aí teve assim, uma conexão do que ele estava tentando explicar, e aí depois foi muito tranquilo o resto do capítulo, né? Porque aquela parte ali que ele fala quando o tempo de trabalho é diferente do tempo de circulação, acho que ele dá o exemplo quando o tempo de trabalho é maior do que o tempo de circulação, já ficou muito mais fácil, né? Porque. Mas eu pequei um pouco assim no início para entender, para juntar todos os conceitos que a gente trabalhou nos últimos meses para esse momento, sabe? Eu acho o capítulo meio chato também, por causa da sucessão de exercícios hipotéticos, né? Você vê que até o Engels reclama, né? Tem um trechinho do capítulo em que o Engels fala, pô, o Marx, ele encheu um caderno com esses cálculos aí, mas embora ele fosse um bom algebrista, ele não estava familiarizado com cálculo comercial. Então eu tive que tirar só a parte mais que estava mais correta, né, dos manuscritos, para montar esse capítulo. Ele fala da dificuldade que ele teve para montar esse capítulo, já na parte final do capítulo. Mas o Marx apresenta aí uma questão interessante, porque ele fala de uma dinâmica da reprodução do capital individual e, ao mesmo tempo, ele cruza essa dinâmica do capital individual com a dinâmica da reprodução do capital social, ou do capital no seu conjunto. Ele considera, e essa é uma tese que ele vem repetindo praticamente desde o início do livro 2, que o processo de rotação do capital é composto pelo processo de produção e pelo processo de circulação. Então, o capital ele permanece um certo tempo no processo de produção e um certo tempo no processo de circulação. Esse processo de circulação ele tem uma composição dupla, porque ele começa, dependendo da maneira como a gente apresenta o esquema, com a venda da mercadoria produzida. Então, para o Marx, esse é o elemento mais importante do processo de circulação. Você tem que vender a mercadoria que produziu. E com o dinheiro obtido, comprar meios de produção e força de trabalho para retomar o processo produtivo. O que ele faz nesse capítulo é tentar mostrar como as diversas combinações, exceto uma, do tempo de produção com o tempo de circulação, exigem formas e quantidades diferentes de adiantamento de capital. Eu falei exceto uma, porque isso não vai ocorrer quando o tempo de circulação, o tempo de produção é igual ao tempo de circulação. Mas, por exemplo, na primeira hipótese que ele utiliza, o tempo de produção é maior que o tempo de circulação. Então, vamos supor um tempo de produção de 6 meses e um tempo de circulação de 3 meses.
Depois de 6 meses, o capital foi transformado em mercadoria e entra na circulação. E esse capital vai ficar 3 meses na esfera da circulação, até a mercadoria ser vendida e, com o dinheiro obtido, ter havido a compra de meios de produção e força de trabalho para reiniciar o processo produtivo. Aí a pergunta que o Marx faz é: como o capital opera nesse período em que, no curso da sua rotação, ele fica na esfera da circulação? Ele vai ficar parado? Aí o Marx fala: olha, para ele não ficar parado, enquanto a mercadoria é vendida e o dinheiro transformado em meio de produção, uma nova quantidade de capital tem que ser adiantada para que o processo produtivo prossiga nesses 3 meses, para que a produção não se interrompa. Ele fala: essa é a regra na forma capitalista de produção. Só em circunstâncias excepcionais é que nós vamos ter, por exemplo, no caso de um empreendimento que produz por encomenda. Então, enquanto ele não tem uma encomenda, o capital está parado. Mas a regra, no modo capitalista de produção, é o capital funcionar o tempo todo, a maior parte do tempo, de preferência 24 horas por dia e, se possível, 7 dias da semana. Considerando que, para ele, o objetivo de todo capital é a apropriação de mais-valia. Então, ele fala: olha, das duas, uma. Ou do capital adiantado, eu tenho que reduzir a parte que entra inicialmente na produção e deixar uma reserva monetária para assegurar a continuidade da produção no período que o capital está na circulação, ou eu preciso de um capital maior do que eu imaginei inicialmente. Ou seja, ele não fala mais simplesmente de adiantamento de capital. Ele fala do adiantamento do capital com uma reserva de capital monetário que vai ser utilizada para assegurar a continuidade da produção no período em que o capital se encontra no processo de circulação, supondo-se que o processo de circulação seja menor do que ou melhor, o tempo do processo de circulação seja menor que o tempo do processo de produção. Porque, óbvio, ele está imaginando o percurso de um determinado capital adiantado. Eu adiantei uma quantia em dinheiro D, transformei essa quantia em dinheiro em meios de produção e força de trabalho, concatenei esses elementos num processo produtivo, com o qual eu produzi uma massa de mercadorias. Agora se abre um novo período, porque a mercadoria que saiu do processo de produção tem que ser vendida na esfera da circulação. É claro que ele está supondo aí uma situação muito simplificada, porque ele fala: olha, para facilitar a exposição,
eu vou desconsiderar a reprodução do capital fixo, porque essa reprodução do capital fixo pode corresponder a vários períodos de produção. O capital fixo pode ficar 10 ou 20 anos no processo de produção, e ele está analisando um processo de produção com duração de 1 ano. Então, ele faz abstração do capital fixo. E fala, vamos fazer o cálculo exclusivamente com capital circulante. Ou seja, com a fração do capital que eu utilizo para adquirir matérias-primas e matérias auxiliares, e com a fração do capital que eu utilizo para adquirir força de trabalho. Como matérias-primas e auxiliares e força de trabalho transferem o seu valor integralmente para a mercadoria produzida, fica mais fácil calcular. Sendo que, no caso da força de trabalho, não há simples transferência de valor. No caso da força de trabalho, o trabalhador produz, ao produzir a mercadoria, também o valor da sua força de trabalho. Então, o que ele está tentando explicitar teoricamente é a maneira como o capital assegura a continuidade do processo produtivo. Então, ele fala um capital de 900 libras, né, cujo exemplo ele dá aí, ele fica na esfera produtiva. Eu acho que é um capital de 600 libras, né? Ou 900, eu tenho que ver o exemplo. Mas vamos supor, um capital de 900 libras à razão do dispêndio de 100 libras por semana durante 9 semanas. Depois desse capital, ele fica 3 meses na esfera da circulação. Bom, quando termina a 9ª semana, e eu sei que essa fração do capital vai ficar 3 semanas na esfera da circulação, eu preciso de 300 libras, ou seja, capital à razão de dispêndio de 100 libras por semana, para cobrir essas 3 semanas. Então, entra em ação esse capital de 300 libras. Mas o capital demora 9 meses. 9 semanas para completar o seu ciclo produtivo. Isso significa que, quando o capital 2 está completando a sua 3ª semana, eu já tenho o capital 1 de volta. Mas, nesse momento, eu não vou precisar das 900 libras, porque eu já tenho 300 no processo produtivo. Eu vou precisar só de 600 libras para cobrir as 6 semanas faltantes. É esse elemento que dá uma certa complexidade aí no esquema do Marx. E isso num contexto em que o tempo de circulação é menor do que o tempo de produção. E é menor
por um múltiplo do tempo de produção. Depois ele fala, fica um pouco mais complicado fazer o cálculo quando a diferença do tempo de produção e a diferença do tempo de circulação não se apresenta na forma de um múltiplo do tempo de produção. Mas ele simplesmente está nos indicando aí, ou tentando nos indicar, como o capital adiantado, no contexto em que o tempo de circulação é menor que o processo, o tempo de produção, ele tem que conter a quantidade de capital monetário necessária para cobrir as exigências de meio de produção e força de trabalho para as 9 primeiras semanas, no caso do exemplo, e também ele já tem que ter, desde o início, o capital necessário para cobrir as 3 semanas que o capital vai ficar na esfera da circulação. Então, o adiantamento não pode ser de 900 libras, tem que ser de 1.200 libras. 900 mais 300. É claro que esse capital de 300 libras, ele já pode ir transformando, por exemplo, já que ele está raciocinando só em termos de capital circulante, ele já pode ir transformando e estocando matéria-prima em matéria auxiliar. Ele não precisa esperar acabar o ciclo das 9 semanas para começar a converter esse dinheiro em elementos do processo produtivo. E ele tem que ter sempre na forma monetária capital para poder pagar a força de trabalho. Porque não dá para estocar a força de trabalho. Você contrata o trabalhador e paga depois de um dia, uma semana ou um mês. Então, uma fração do capital sempre vai ter que estar em forma monetária para pagar a força de trabalho. Então, ele já torna um pouco mais complexo aquele esquema que ele faz no início, de dinheiro que se converte em meio de produção e força de trabalho, que são concatenados em P, o processo produtivo, que dão origem a uma massa de mercadoria que vai ser vendida e o dinheiro resultante novamente vai ser transformado em meio de produção e força de trabalho. Ele está dizendo que o capital inicial, uma parte, tem que ficar reservada, ele fala em alqueve, para aquele momento em que o capital que entrou no processo produtivo volta à esfera da circulação. É só isso que ele está dizendo aí. Agora, ele vai tornando o esquema um pouco mais complexo, na medida em que, depois de fazer cálculos sobre tempo de circulação é igual ao tempo de produção, tempo de circulação é maior do que o tempo de produção, aí ele dá o exemplo da venda para a Índia, né? Demorava não sei quantos meses para ir e outros meses para voltar. Então, como a produção capitalista tende a ser produção para o mercado mundial, o Marx, naquelas condições de transporte e comunicação, ele fala, olha, com o desenvolvimento do capitalismo, o tempo de circulação tende a ser maior que o tempo de produção. Quer dizer, hoje ele já teria que raciocinar de uma forma diferente. Porque com a internet, portanto, com comunicação global imediata em tempo real e transportes ultra rápidos,
o tempo de circulação pode ser abreviado drasticamente. A gente estava comentando aqui das vendas pela internet, né? Então, você compra uma mercadoria que está estocada lá em São Paulo, no outro dia ela está aqui em Santa Maria. Também a questão do volume das cargas, professor. É, exatamente. Porque é excessivo, né? O que o que um barco cargueiro pode carregar hoje em dia. Claro, trens e caminhões e aviões de grande porte. Você vê que o Marx, ele sempre faz a restrição de mercadorias perecíveis, né? Ele fala que essas mercadorias elas só podem ser produzidas nas proximidades da população, da área de consumo. E ele cita a cerveja. E realmente, naquela época, a cerveja era altamente perecível. Depois é que se desenvolvem formas de conservação através do transporte da cerveja em gelo, para poder chegar mais longe, mas tem que ser consumida rapidamente. E hoje, você põe a cerveja aí na garrafa e ela fica um tempão. Todo o capítulo, Eduardo, é sobre isso. Então, a leitura do que ficou não lido, se ficou alguma coisa não lida, basicamente vai ser mais do mesmo. Deixa eu ver se eu acho o trecho que o Engels reclama. Por exemplo, efeito da variação de preços. Então, ele supõe, aumenta o preço da matéria-prima. Ou porque teve redução da produtividade, portanto, aumenta o valor, ou por circunstâncias conjunturais relacionadas com oferta e demanda. E aí não muda o valor, mas muda o preço. Se aumenta o preço da matéria-prima, o capitalista vai ter que tirar mais da sua reserva ou acionar o sistema de crédito. Se diminui o preço da matéria-prima, ele vai ficar com uma parte do capital sem utilizar. Então, ele vai criando várias situações hipotéticas. Olha aqui, ó, na página 212 da edição da Abril, o Engels diz o seguinte, está entre chaves. Aprontar este capítulo para a impressão acarretou não pequenas dificuldades. Embora Marx tenha sido muito seguro como algebrista, nunca chegou a se familiarizar com o cálculo numérico, especialmente o comercial. Embora exista um grosso volume de cadernos em que ele mesmo efetuou todos os tipos de cálculos comerciais em muitos exemplos. Mas conhecimento das espécies individuais de cálculo e experiência no cálculo prático diário do comerciante não são, de modo algum, o mesmo. E, assim, ele se enredou nos cálculos da rotação de tal modo que, ao lado de partes incompletas, acabaram aparecendo outras incorretas e contraditórias. Nas tabelas impressas acima,
Apenas deixei o mais simples e aritmeticamente correto. Então, o Engels dá uma reclamada aqui. E depois o Engels dá alguns exemplos. Ele fala, os resultados incertos desses cálculos cansativos, até ele está reclamando, levaram Marx a atribuir, segundo me parece, a esta circunstância, de fato pouco importante, uma imerecida importância. Refiro-me ao que ele chama de liberação de capital monetário. Mas eu acho que a crítica que ele faz, depois ele desenvolve aqui, não é uma crítica pertinente ao Marx. Porque o Marx, ele, mesmo que os cálculos não sejam os mais adequados e tal, ele está mostrando como o capital vai se comportar de acordo com os diferentes tempos ou períodos de tempo de produção e circulação. E ele está operando com situações altamente hipotéticas, fazendo abstração do capital fixo, supondo que o valor das mercadorias não mudou. Aqui, no final do capítulo, é que ele põe uma seção. Vamos supor que mude o valor da mercadoria. Aí ele desenvolve as hipóteses correspondentes. No caso, professor, a crítica é pela utilização de cálculos diferentes dos habituais, porque ele fala dessa questão do cálculo comercial. O tipo de cálculo do Marx não era comercial? Pois é, o Marx fala que o Marx não tinha essa prática, porque o Engels era empresário, né? Ele já estava mais habituado, né, a isso. Então, o Engels, ele vivia essa reprodução como um administrador de empresa. Embora, em determinado momento, ele tenha vendido tudo e passou a viver de renda. Mas ele dirigia empresa da família na Inglaterra. A família dele tinha uma grande empresa têxtil, né, com fábrica na Alemanha, na Inglaterra. Já era uma multinacional a empresa da família do Engels. Tem o livro dele falando sobre a situação do trabalho operário. É a situação da classe operária na Inglaterra, né? Uhum. É interessante isso porque a gente vê outros empresários com uma perspectiva que se aproxima do Engels. Por exemplo, o Robert Owen, em geral classificado entre os socialistas utópicos. Mas o Owen também era um empresário, mas ele construiu conjuntos habitacionais para os operários, assegurou a escolarização das crianças, pagava um salário mais elevado, desenvolveu cooperativas de consumo entre os operários. Ou seja, é uma fração o Marx e o Engels já fazem uma referência a isso lá no manifesto, né? Ele fala, ó, tem elementos da classe dominante que acabam se alinhando com as lutas dos trabalhadores, com os interesses dos trabalhadores, né? Acho que eles estavam se referindo a eles mesmos. É interessante pensar que, dando alguns privilégios, acaba por manter a mão de obra, né?
Pode-se Claro. pensar no dia de hoje mesmo, com a questão de um trabalho oferecer, digamos que um trabalho comercial ofereça um salário mínimo, seja lá qual for, 1.300 e pouco, e aí só oferece isso, talvez vale alimentação, vale transporte, e aí tu vai buscando cargos que ofereçam mais coisas, mais benefícios, digamos assim. Aí tu sempre pensa em ser concursado, porque o concursado tem um regime diferente, ou sei lá, tu quer ser, não quer estar no regime de CLT, porque tu acha que é melhor para ti esse sistema. Então acaba que é sempre buscando algum benefício, né? Uma melhora no benefício, no caso. Mas vamos levar em conta que um capitalista, pensando aí no exemplo do Owen, como ele só reproduz o capital ampliando o seu capital, só amplia o seu capital modernizando tecnicamente o capital, e só consegue fazer isso se apropriando de mais-valia. Professor Carachô? Eu acho que o senhor caiu, professor. Se o senhor estiver escutando, o senhor está travado na tela. Travou. E aí, pessoal, e agora? Agora tu voltou, professor. Mas eu tô na rede ruim aqui. Estou mudando. Bom, mudei a rede, agora acho que vai funcionar. Mas eu demorei um pouco, eu aproveitei para ir pro banheiro, para ir ao banheiro. Mas a gente estava dizendo que o empresário, para manter a sua empresa, no momento em que ele não consegue vender mercadoria, ele reduz jornada, demite gente. Então, para ele manter um esquema em que vai ser assegurado o máximo de estabilidade ao trabalhador, o trabalhador vai trabalhar a vida inteira, né? Isso pode ocorrer, mas não é a regra na economia capitalista. A gente vê aí trabalhadores que trabalharam décadas numa empresa e falta pouco tempo para a aposentadoria, ele é demitido. E é muito raro
E eu vi um caso desse aí em Santa Catarina, o trabalhador continuar trabalhando na empresa depois de se aposentar. Eu já vi isso acontecer muito com um professor. Na escola eu tinha vários professores aposentados que acabavam continuando de dar aula, né, até pegar a compulsória, porque eram professores que tinham se aposentado, enfim, no estado quando a aposentadoria ainda era mais cheia, sabe? E aí eles continuavam dando aula, enfim, por garantia. Se aposenta no momento em que ainda tem direitos e tal, né? Existe a ameaça da mudança na lei. O meu avô se aposentou, acho que na época que eu nasci, assim, 2005, 2006, e ele se aposentou muito bem, mas assim, muito bem, e na época que ele tinha se aposentado, chamaram ele de louco, porque, enfim, porque ele ainda era novo, ele se aposentou antes dos 60, sabe? Mas ele Mas continuou. ele já tinha idade para ter tempo de serviço, né? Sim, sim, e eu acho que no caso dele, como ele fez o magistério, também contou como tempo de serviço, enfim, era bem diferente. Daí ele se aposentou e, enfim, hoje a pensão que minha avó ganha da aposentadoria dele também é muito boa. Isso que é só uma fração. E ele era professor do estado e não tinha nada assim de tão especial, ele era só professor. Claro. Houve uma desvalorização muito grande do salário dos professores no período da ditadura. Mas, por exemplo, a gente vê até meados dos anos 60, o poder aquisitivo dos professores da educação básica, do que a gente chama hoje de educação básica, era relativamente elevado. Casar com professora era considerado o golpe do baú. E aí, com a ditadura, vem aquela depreciação, né? Com a Constituição de 88, adota-se uma política de valorização, que está em curso. Então, se estabelece um piso, esse piso ele é reajustado por lei federal, não é no âmbito do município que ele é reajustado. Os professores devem ter um plano de carreira e tudo mais. Então, começou um processo de melhoria das condições de trabalho. Mas esse processo já começou a ser desmantelado de novo, porque um número crescente de estados e municípios contrata precariamente os professores ou terceiriza a atividade. Aqui mesmo no Rio Grande do Sul teve parcelamento, né? Nossa, meu avô ficou para explodir de ódio, né? Porque ele se aposentou bem e começaram a parcelar os salários da aposentadoria, tudo. Acho que foi o quê? 2016? Eu me lembro, a pessoa recebeu uma fração num dia e a outra 10 dias depois. O que desorganiza totalmente a vida. Eu me lembro, o pessoal reclamando, né? Que desorganiza a vida da pessoa, né? E foi bem complicado, assim. Eu tenho outras tias professoras, né? E também ficou. Porque aí, se o cartão vence antes dos 10 dias, depois que tu recebe, né? Claro, Aí começa a ter esses problemas. Principalmente isso, né? Eu me lembro de muita gente sendo entrevistada na televisão falando isso. Ó, vence o meu cartão, eu não consigo pagar, porque está parcelado o meu salário. O que aumentou o endividamento dos professores, né? Na época. Então, a política é sujeita a tantos solavancos que a motivação para a docência não é muito elevada, né? E aí pouca gente procura curso de licenciatura. Professor, um professor meu lá da UFSM, ele, nas redes sociais, ele trouxe uma discussão que eu achei interessante, que foi a seguinte: teve o concurso domingo, né? E
era o concurso da SEDUC, então era voltado para educação. E ele falou que teve quase 14 mil pessoas inscritas. Eu não sei dos dados, então eu estou só supositando assim, as coisas, eu estou imaginando, eu não sei, não tenho a comprovação. E aí ele trouxe uma questão que, assim, muito se fala que não tem professores, não tem interesse na área de ser professor, o que é muito verdade. Tu vai se perguntar hoje em dia, quase ninguém quer ser professor, porque dizem que é uma carreira já meio em decadência, dependendo da área. E aí ele falou assim, mas muitas dessas pessoas que estão se inscrevendo nesse concurso, mesmo esse da SEDUC, ou o que teve em Itaara, que era uma vaga para ser professor de história em Itaara, e teve 1.300 pessoas inscritas para uma vaga. Aí ele trouxe a questão de, tipo, ao invés de ficar lançando vários programas para as pessoas adentrarem nas licenciaturas, por que não abrir mais vagas nas escolas para oportunizar mais trabalho e, tipo, auxiliar os mesmos professores que estão com uma carga horária excessiva, assim, né? Ou contratar estavelmente esse contingente que está aí Por no exército contrato. reserva, né? Por contrato. É, Parelho. Porque também tem essa questão. Às vezes o município lança que falta 400 professor, 300 professor. Aí o Estado fala, também estamos sem professor. Só que esse pessoal existe enquanto pessoa física, né? Só não tá ocupando essas vagas. E eu não claro. entendo por que isso acontece. Pois é. Os estados, você pega Minas Gerais, que é o caso assim mais extremo, evita fazer concurso sob a alegação de que a estabilidade leva a greves prolongadas do magistério. Então, eles preferem contratar precariamente. Então, contratam no regime de CLT, mas como é um contrato precário, porque no serviço público o cargo tem que ser acessado por concurso. E a contratação precária, ela só pode ocorrer por tempo limitado. Então, é um período, se eu bem me lembro, um período de 2 anos, que podem ser prorrogados por mais 2. A partir daí, você não pode ficar repetindo a contratação. Mas as escolas estão, os municípios, o Estado lá, estão terceirizando, né? Porque o governo Temer permitiu isso, terceirizar a atividade fim. Então, em tese, você não precisa mais contratar o professor numa escola, numa instituição educacional pública. Você contrata uma empresa que vai oferecer o professor. Então, se a Constituição de 88 abriu uma rota de valorização e estabilização, portanto, criando atrativos à carreira, a partir do governo Temer, principalmente, quando esse marco constitucional, podemos dizer, entra em crise, a legislação sofre uma flexibilizada, né, para permitir essa precarização. Um amigo meu, atualmente, assim, ele é da matemática, ele está no mestrado e tal, e ele trabalha, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de sistema. Ele deu o nome dele na empresa, que ele se formou, e aí a empresa arruma aluno para ele, e ficam com uma porcentagem da aula dele. E aí eles só arrumam um aluno, eles fazem todo o diálogo para que o aluno tenha acesso ao professor, e eles pegam uma parte em cima do trabalho. Aí eu fiquei assim. Ele é da matemática, né? Então eu acho que é mais. É quase Mas como. qual é o esquema? É o esquema de aula particular? Isso, isso. Só que Certo. daí, no caso, eu mando mensagem pro senhor. Aí o senhor é o dono da empresa e eu sou o professor. Eu falo, eu estou livre aqui. Se tiver aula particular, eu aceito. É uma forma de terceirização, Davi. Eu nunca tinha escutado dele me falou, tô dando aula pela empresa Não, tal. eu tenho ouvido falar sobre terceirização em escolas de nível básico e superior, mas não nesse esquema de uma empresa que
fornece aulas particulares, né? Isso, e eles não dão sala nem nada. Eles só pegam e fazem o link da pessoa, do professor com o aluno. Certo. E aí eles ganham nessa. Nessa intermediação, Eles ganham assim. um percentual é a mais-valia, né? E é grande, professor. É uma porcentagem gorda da aula. Olha aí. Eu não sei quanto tava a aula dele até. Mas eu acho que ele tava ganhando uns 40 por. Não sei se era por hora aula ou até menos que isso. Acho que eram uns Nossa, muita coisa. 7. Eram 7, 6 por hora aula que ele ganhava, e daí tinha mais o valor que o pessoal tirava. Então não era muita coisa assim. Mas como era matemática, tinha bastante aluno. Daí Claro. pegava vários, Em vários. geral, para aula particular é só português e matemática, né? Ninguém vai É, pegar aula de geografia, de história, né? não, hoje em dia não, professor. Filosofia. Tem que estar muito à vontade para pagar para ter aula de filosofia, história. Não. Mas aí ele me falou, eu particularmente não conhecia esse tipo de trabalho assim. E perto do Ícaro tem uma dessas, tem a loja, é uma loja não, né? Uma empresa, não sei como é um prédio com uma fachada que se propõe a fazer esse tipo de trabalho. Sem contar, Davi, que na escola o volume de aulas de língua portuguesa e matemática também é maior relativamente às outras disciplinas. Por exemplo, quando eu trabalhava em Roraima, a universidade recebeu uma carta de um vereador de um município do interior de Roraima, chamada São Luís do Anauá. E ele propunha que a gente oferecesse algum curso lá no município. Era um município distante de Boa Vista, ficava a uns 400 quilômetros na direção do sul, e depois abria para leste, pegava ali, descia aquela, a gente pegava aquela rodovia que vai para Manaus e depois pegava um trecho da perimetral norte que subsistiu ali, acompanhando a divisa do estado, né, chegando ao Pará e tal. Aí nós fomos lá. Nós organizamos um grupo de professores, um para conhecer e outro para ver a demanda. Por quê? Os professores, naquele momento, estavam chegando de várias partes do Brasil, fazendo concurso e se integrando à universidade, e ninguém conhecia Roraima. Então, foi uma oportunidade para entrar lá pelo interior, ver como é que é e tal. Eu lembro que nessa ocasião tinha uma professora de economia, uma tal de Andréia, que tinha chegado do Rio de Janeiro. E quando nós chegamos lá em São Luís do Anauá, nós fomos para um hotel de madeira que tinha na cidade. E aí essa menina, ela entrou no quarto que ela ia ficar e uma galinha tinha acabado de botar um ovo em cima do travesseiro. Ela abriu a porta, a galinha pulou a janela e ficou o ovo lá. Acabou o dia dela, professor. Acabou o dia dela. Não, não, tudo foi levado muito na esportiva, né? Porque a gente já sabia que as condições não eram. Mas eu me Com lembro. certeza, Hein? com certeza acabaria com o meu dia imaginar uma galinha aqui deitando no meu travesseiro. Eu tenho pavor. Nossa, mas eu acho que eu ia a pé de volta para casa. Mas eu me lembro que nesse hotel tinha. A parte da frente era um alpendre bem grande. E tinha uma mesa, devia ter uns, sei lá, uns 8 metros de comprimento, que a mesa era uma tábua só, era uma tora, devia ser uma árvore enorme que cortaram para tirar aquela tábua, porque a tábua devia ter 1,5 metros de largura e devia ter uns, não me lembro, mas de uns 6, 8 metros de comprimento, era uma mesa enorme. Sentava todo mundo em volta daquela mesa. E aí, nós entramos em contato com esse vereador
E ele falou, ó, nós vamos reunir o pessoal aqui e aí vocês conversam com eles, eles estão interessados. Aí à noite reuniram o pessoal na escola, no pátio, puseram todas as carteiras escolares lá no pátio, e estava cheio de gente. E aí nós perguntamos, bom, estamos aqui para ouvir vocês, o que vocês querem, né? A maioria do pessoal que estava lá era constituído de professores, muitos contratados precariamente. E eles falaram, ó, queremos fazer licenciatura, porque a maioria tinha ensino médio, mas não tinha licenciatura. E aí nós falamos, mas que licenciatura, né? E aí começou um conversei e tal. Eu falei, vamos fazer o seguinte, cada um escreve num papelzinho a licenciatura que quer. Manda aqui que a gente vai ver a demanda. Aí logo depois vem aquele monte de papelzinho e a imensa maioria queria ou português ou matemática. Porque tem uma carga horária maior na escola. Portanto, naquelas condições, o salário maior. E aí, realmente, a universidade abriu, com o apoio da prefeitura, um curso de licenciatura em língua portuguesa e outro em matemática. E nós íamos dar aula, ia de Boa Vista, ia de ônibus, e assim, ia um grupo de professores para dar aula na segunda e na terça, outro grupo de professores para dar aula na terça e na quarta, e outro grupo de professores na quinta ou na sexta. Ou não me lembro, eu acho que a segunda ficava livre e a gente dava aula no sábado. Era de terça a sábado. Era uma viagem difícil, porque só tinha, na época de asfalto, só tinha os primeiros 45 quilômetros saindo de Boa Vista. O resto era terra. Na chuva, um lamaçal. Quando chegava no Rio Branco, ali perto de Caracaraí, já um município central no estado, tinha que esperar a balsa, porque não tinha ponte ainda. Eu lembro que a gente chegava mais ou menos na hora do almoço ali na balsa, e do outro lado tinha uns restaurantes, uns palheiros, que eles chamavam de restaurante, que serviam refeição, arroz, feijão e peixe. E sempre que a gente parava para almoçar lá, tinha um peixe diferente. E a gente, que eles pegavam ali mesmo, o Rio Branco é muito piscoso, né? Aí eu lembro que a gente perguntava para uma menina que servia lá, que peixe é esse? Ela falava, pescada. Aí você chegava na outra semana, e você via que o peixe era diferente, a gente perguntava, que peixe é esse? Ela falava, pescada. Tudo era pescada para ela, né? Claro, ela não tem obrigação de saber que peixe a gente está comendo ali. Depois tinha mais um longo percurso até São Luís do Anauá. O pessoal conseguiu se formar, professor? Conseguiu. Porque isso é uma situação muito legal de escutar. Porque Não, o pessoal conseguiu. é aquela coisa que o pessoal fala muito sobre que alguns professores tiveram que correr para a gente poder caminhar, né? E eu acho que é muito nessa perspectiva, assim. Não, ali foi uma coisa, foi uma coisa heróica até, porque Sim, a gente muito via legal. professores que o ônibus atolava, eles ficavam 24 horas na estrada, com fome, e na outra semana voltava. Se manteve, será? O senhor disse que formou uma faculdade É no local. um campus avançado da Campus UFRR. Eu nem sabia que podia fazer esse tipo de coisa, mas isso é bem interessante. Isso é. Não podia, mas a gente fazia. Professor, no direito a gente fala muito que
às vezes, muitas coisas são criadas, mesmo não podendo, só que daí já está criada. Aí como que desfaz? Tipo, claro, claro, claro. Não, ali, tinha 1000 para muitas pessoas. coisas, a gente tinha que criar situação de fato. Mas nós criamos várias coisas que foram depois vetadas pelo próprio Ministério Público. Por exemplo, em 91, tinha um sistema de cota para estudantes de escola pública. Então, a metade das vagas dos cursos de graduação era oferecida para estudantes que tinham feito todo o ensino médio, na época o segundo grau, em escola pública, por análise curricular. Então, as notas do currículo equivaliam para a seleção. Então, ali só entrava estudante de escola pública. Aí o Ministério Público alegou que nós estávamos quebrando a isonomia constitucional e a universidade, para não se enredar numa interminável trama de recursos, suspendeu. Pois é, professor. Eu não sei se o senhor viu, mas acho que há uns 2 anos atrás, lá no Nordeste é muito comum ter uma majoração na nota se tu fez o ensino médio naquele estado. Então, por exemplo, quando me mudei para Paraíba, todos os meus amigos ganhariam 10% a mais na nota do Enem para entrar na Universidade Federal da Paraíba. Para mim não fazia sentido, tipo, a Universidade é federal, se fosse estadual, tudo bem, mas é federal, né? Só que eu ficava na minha. Porque eu sabia que, por exemplo, para eu entrar em qualquer curso que fosse, eu teria que tirar mais de 800, que é uma nota medicina, assim, por conta que eu não teria esse extra, né? E aí, no mesmo ano, no final do ano, um menino entrou, porque tinha algumas que eram 10% e outras que eram 20%. E o menino entrou com uma ação de inconstitucionalidade, assim, e no fim ele ganhou. Agora, tipo, é vetado que faculdades federais coloquem esse extra, assim. Você morou quanto tempo na Paraíba? Só alguns meses. Mas como minhas aulas começaram lá e era terceirão, eu já me preocupei, né? Eu pensei, não passo nem muitas universidades federais acabaram instituindo cotas para os alunos locais, porque o SISU começou a impedir que alunos locais entrassem em determinados cursos. Por exemplo, na época, eu li uma nota dizendo que a Universidade Federal do Amazonas tinha criado cotas para alunos que tinham feito o ensino médio no estado do Amazonas, porque só estava entrando no curso de medicina gente do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Minas, do Rio. Então, os estados que têm um sistema escolar mais desenvolvido estavam entrando com vantagem. E aí foram criadas cotas, né, no âmbito das universidades. Bom, pessoal, não sei, acho que a gente nem precisa dedicar mais uma semana a esse capítulo, nós podemos passar para frente. Tá certo. Mas não tem só aqueles 17 capítulos, não. Era só a primeira parte do cronograma. São 21 capítulos, né? E o capítulo de reprodução simples é super longo, nós vamos ter que dividir em partes. Não vai dar para discutir inteiro. Uhum. Tranquilo, professor, tranquilo. A Duda tinha comentado, tem mais uns 3 encontros. Eu fiquei... Não, é que eu fiz só um módulo, né? Sim. Não esgotei o universo. Professor, se tu puder botar, tipo, até umas 30 páginas por semana, é tranquilo. Legal. Não, porque ótimo. Que aí 30 páginas dá para dividir em 2 dias, né? Para ler e ficar mais tranquilo. Eu tenho dividido por capítulos pela unidade temática, né? Porque você vai discutir 2 capítulos com temas diferentes, complica a discussão. Mas, por exemplo, o capítulo da reprodução simples, nós vamos ter que pensar nisso. Que eu acho que deve ter umas 100 páginas, ou 70 páginas, é enorme.
É quase o livro. E ele é muito importante, porque é o capítulo em que o Marx está trabalhando a questão da reprodução do capital social, do capital global, em que ele insere aquela figura dos dois departamentos, departamento 1 e 2, departamento de produção de meios de produção, departamento de produção de meios de consumo, como eles se entrelaçam. Então tá, pessoal, ficamos por aqui. Já já eu tenho um outro debate. É por isso que eu estou me apressando um pouco. Já já eu tenho um outro. Já tem outra, professor. Muito obrigado, professor. Bom, pessoal. Tchau, professor. Bom final de semana. Até mais. Vocês também.